Vamos orar? Obrigado, Paizinho lindo. Obrigado pela oportunidade de semearmos na sua casa. Obrigado pela oportunidade de fazer parte do que o Senhor está fazendo nesse tempo. Quem somos nós para que de alguma forma o Senhor nos olhasse e nos escolhesse para viver uma vida muito além de nós mesmos? Porque esse é o Evangelho. O Evangelho que tem o poder de restaurar. O Evangelho que tem o poder de fazer nova todas as coisas. O Evangelho que tem o poder de penetrar no lugar mais fundo da nossa alma e dar um novo sentido à nossa vida. Por isso nós somos muito gratos. Obrigado porque nós já tivemos a oportunidade de te louvar. A tua palavra diz que no meio dos louvores o Senhor habita. Nós sentimos a tua presença. Nós cremos que houve cura, restauração. Que enquanto nós louvávamos, adorávamos o teu santo nome, o Senhor renovou as nossas forças. O Senhor liberou palavras proféticas de destino. Obrigado porque tivemos a oportunidade de ofertar na sua casa com gratidão. E se nós estamos ofertando é porque de alguma forma o Senhor nos entregou primeiro. Por isso nós somos movidos pela gratidão, movidos por um sentimento, não por barganha, não acreditando que nós vamos receber algo em troca diante daquilo que nós estamos te oferecendo. Não, Pai, não é sobre isso. É sobre tocar o seu coração. É sobre alegrar a tua presença, o teu espírito, para que o Senhor sinta que realmente nós nos sentimos completos quando estamos diante da sua presença. Agora nós vamos para o momento de palavra. Que o Senhor venha falar conosco. Eu estudei, eu orei, mas Senhor, se o Senhor não falar através de mim, provavelmente nada vai acontecer nessa noite. Por isso eu me coloco como um canal, como mensageiro. O Senhor é a mensagem. Que o Senhor flua através de nós. Eu declaro nesse momento mentes cativas ao Senhor, corações como a boa semente, que nada seja capaz de roubar aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E eu oro em nome de Jesus. Amém, gente? Então aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Deus é incrível. Você que pode, abra a palavra, seu smartphone, no livro de Lucas, capítulo 7. Nós leremos nessa noite um texto muito conhecido, mas um texto muito poderoso. Eu acredito com muita força no meu espírito que Deus tem nos atraído para mais perto dele. Mas se a gente perceber, a única coisa que causa uma barreira entre nós e a presença do nosso Deus é o pecado. Mesmo sabendo aquilo que nós nos tornaríamos, mesmo Deus olhando para mim, olhando para você, sabendo todas as escolhas que nós faríamos, os caminhos que nós iríamos trilhar, Ele resolveu nos amar. Ele resolveu acreditar que nós podemos ter uma vida diferente. Isso é incrível, porque revela para nós que Deus tem expectativas sobre a minha e sobre a sua vida. A grande questão é como nós vamos responder à expectativa que Deus tem ao nosso respeito. E nessa noite nós vamos falar sobre uma mulher que a palavra vai descrever como uma mulher pecadora, uma mulher indigna, uma mulher que no olhar natural não poderia se aproximar de Jesus Cristo, mas movida pela gratidão, movida por um sentimento incontrolável de amor, ela resolve se lançar aos pés desse Jesus incrível. E você que abriu Lucas 7, a partir do versículo 36, vamos ler juntos. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou por detrás de Jesus aos seus pés,
Chorando, ela começou a molhar os pés de Jesus com suas lágrimas. Depois, ela enxugou com seus cabelos, beijou os pés do Senhor e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse a si mesmo, o fariseu pensou, se esse homem fosse realmente um profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus disse, Simão, tenho algo a dizer a você. Diz, mestre. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários. Cada denário é 1 dia de trabalho. Então, um homem devia 500 dias de trabalho e o outro 50 denários. Nenhum dos dois tinha como pagar a dívida. Por isso, eles foram perdoados. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que é aquele que foi perdoado a maior dívida. Perdoada a maior dívida. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, você vê essa mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco me ama. Então Jesus disse a ela, perdoados estão os seus pecados. Os outros convidados começaram a se perguntar, quem é esse que até pecado perdoa? Jesus então diz à mulher, a sua fé te... Para você entender um pouquinho do que está acontecendo, o ministério de Jesus está em uma grande ascensão. Quando nós pegamos o capítulo 7 do livro de Lucas, nós vamos perceber que muitos milagres estão acontecendo. O capítulo já inicia com Jesus seguindo em direção a Cafarnaum, quando de repente alguns mestres da lei, alguns homens estudiosos vão até Jesus e chamam ele para ir até a casa de um centurião. Por quê? Porque um servo do centurião estava com uma doença de morte. Ele estava quase morrendo. Eles insistem, então Jesus resolve ir até a casa do centurião com aqueles homens. Só que no caminho, uma grande prova de fé acontece. O centurião se apresenta a Jesus e diz, olha, não precisa você ir até minha casa. Basta você liberar uma palavra, da onde você estiver agora, que eu tenho certeza que o meu servo vai ser curado. Jesus então libera essa palavra e ele diz, em toda Israel, eu não vi uma fé igual à sua. Ele continua caminhando quando ele passa por uma aldeia que fica na cidade de Naim. Quando Jesus está passando, ele dá de frente com um ofício fúnebre. O filho de uma viúva, o filho único de uma mulher, a viúva de Naim, está morto, indo para o seu sepultamento. Movido por uma grande compaixão, Jesus toca na esquife e naquele mesmo momento aquele menino é ressuscitado. Imagina o burburinho que está acontecendo. Todo mundo está vendo aquilo que Jesus está fazendo. Só que, irmãos, todas as vezes que alguém faz algo que de alguma forma se destaca, se puder abaixar aqui. Todas as vezes que alguém faz algo que de alguma forma se destaca, ele vai atrair não só admiradores, ele vai atrair curiosos, ele vai atrair pessoas mal intencionadas. E uma revolução está acontecendo nesse momento. É nesse mesmo momento
que 2 discípulos se aproximam. Esses 2 discípulos são discípulos de João Batista. E eles fazem uma pergunta ao mestre. João pede que os seus discípulos vão até Jesus e façam uma pergunta: se realmente ele é o Messias, ou se eles devem aguardar que o Messias venha. Jesus então dá uma resposta que mostra para nós o que realmente está acontecendo. Quando Jesus fala, olha, fala para João o que está acontecendo. Os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitando e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Então a gente percebe que realmente muitas coisas estavam acontecendo. Diante disso, um homem se apresenta até Jesus. Simão, o fariseu. Os fariseus eram uma classe religiosa que guardavam de forma ferrenha as leis e os costumes. Essa classe estava entranhada na religião, na política, em todos os setores da sociedade. Eles se achavam melhores, porque de alguma forma eles eram especiais por terem condições, segundo uma ótica deles, de cumprir as leis. Eram totalmente legalistas. Eles acreditavam que através da obediência às leis, eles eram salvos. Eles acreditavam que através daquilo que eles fizessem, eles eram salvos. Eles acreditavam que eles eram melhores, especiais. E todas as vezes que Jesus de alguma forma se aproximava de qualquer pecador, eles se manifestavam. Se a gente lê Lucas no capítulo 5, a gente vai perceber que em determinado momento, Jesus chama Levi, o publicano, para ser um discípulo. Levi chama Jesus para jantar na sua casa também. Jesus vai, e naquele momento Jesus se assenta com pecadores e publicanos. E os religiosos, os fariseus vão questionar: quem é esse que se assenta com esse tipo de pessoa? Pecadores eram aqueles homens que não seguiam as leis. Pecadores eram homens e mulheres que de alguma forma resolveram viver a sua própria vida. Não baseavam as suas escolhas nas leis de Moisés e nem nas leis apensas que os fariseus fizeram. Uma pessoa com deficiência física também era considerado um pecador, um amaldiçoado. Então, a gente acaba percebendo que o grande problema que os fariseus tinham com Jesus era porque Jesus andava com essas pessoas. E eles tentavam entender quem é Jesus. E em determinado momento, Simão faz o convite: olha, vamos até a minha casa. Nós não podemos afirmar ao certo qual foi a intenção de Simão ao convidar Jesus para jantar com ele. Mas a gente acaba percebendo que de alguma forma a intenção de Simão era duvidosa. Por quê? Porque a gente percebe que alguns costumes, algumas coisas que eram normais se fazer enquanto anfitrião, não foram feitos com Jesus. Todas as vezes que alguém era recebido na casa de alguém e essa pessoa era importante, os pés dessa pessoa eram lavados. Estamos falando em uma época que nós sabemos que eles andavam no barro batido, nos desertos, com aquelas sandálias finas de couro. Então os pés ficavam imundos. E quando uma pessoa era recebida, um anfitrião pedia que um escravo lavasse os seus pés. Se essa pessoa fosse muito importante, do mesmo grau de importância de quem estava o recebendo, essa pessoa era beijada no rosto. Se quem fosse recebido era um discípulo, um filho, era beijado as suas mãos. Mas, além de não lavar os pés de Jesus, Jesus não recebe o beijo. E quando a pessoa era muito importante, um óleo era derramado, um perfume era derramado. Nenhum desses 3 movimentos foram feitos para recepcionar Jesus. O que revela para nós que de alguma forma Jesus está ali
não era algo que causasse impacto entre os fariseus, porque Jesus se assenta com os fariseus. Os jantares naquela época, eles podiam receber pessoas que não eram convidadas. A porta ficava aberta, as pessoas entravam, paravam encostados na parede, só que essas pessoas não podiam falar nada. Essas pessoas não podiam se dirigir a quem estava sentado na mesa e muito menos tocá-los. E uma mulher, uma pecadora da cidade, uma pessoa que todo mundo conhecia, uma mulher que era estigmatizada, uma mulher que era rejeitada, uma mulher que não é nem mencionado o seu nome na história, ela fica sabendo quem está jantando na casa de Simão. Essa mulher, segundo os relatos, era uma prostituta. E uma prostituta era considerada uma amaldiçoada. Uma mulher com uma moral totalmente duvidosa. Os fariseus, ao se depararem com uma prostituta, eles ficavam a 4 côvados de distância, 2,10 metros, para que eles não fossem contaminados. Então, essa mulher, sabendo que Jesus estava lá dentro, ela resolve ir em direção a essa reunião. E diferente do que os fariseus fizeram, essa mulher, movida pela gratidão, ela resolve levar algo de muito valor. Só que tem um problema, porque em Deuteronômio vai falar que tudo aquilo que é comprado através da prostituição é amaldiçoado, é impuro. E o que ela tem para oferecer é um perfume que provavelmente foi comprado através daquilo que ela fazia. Só que ela não tinha outra coisa para oferecer. E ela, movida pela gratidão, movida por coragem, ela resolve entrar naquela casa. E quando ela chega e percebe aquela mesa, ela não consegue se conter. E, irmãos, eu fico imaginando aquela mulher de frente para Jesus. Eu fico imaginando aquela mulher olhando para aquele que de alguma forma deu uma nova vida a ela. Olhando para aquela pessoa que é a personificação perfeita do amor. Olhando para aquela pessoa que pode restaurar a sua alma. Olhando para aquela pessoa que pode dar a ela aquilo que ninguém deu. Ela podia ficar indiferente, igual aqueles homens estavam. Ela podia simplesmente olhar para Jesus, mas é muito pouco. Ela então resolve ir além. E, irmãos, na nossa vida com Deus, nós temos que decidir até onde estamos dispostos a ir. Na nossa relação com Deus, nós temos que saber o que estamos dispostos a fazer para ir além. Além do que é superficial. Além do que é tangível. Porque nós podemos ir até um lugar que todo mundo vai. Podemos aceitar a nossa vida religiosa apenas em momentos em sua presença. Sermos guiados por louvores, sermos guiados por uma mensagem, ou pelas orações, ou nós podemos ser esse lugar onde o próprio Espírito Santo se manifesta nas nossas vidas. É como Ezequiel vai falar, que existem águas que dão nos artelhos, existem águas que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos. Nós moramos numa região de praia, e eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos a oportunidade de dar um mergulho na Praia do Forte. E quando nós chegamos na beira da areia, quem decide até qual profundidade vai? Quem decide até onde vai? Somos nós. Na nossa vida com Deus é a mesma coisa. O grande problema é que muitas vezes nós queremos que de alguma forma Deus faça coisas místicas, coisas sobrenaturais, para a partir desse momento eu me aprofundar em quem Ele é.
Mas, na verdade, essa decisão está em nossas mãos, porque existe um oceano de graça disponível. Algumas pessoas mergulham, algumas pessoas vão além, algumas pessoas fazem disso a sua própria vida. Outras estão satisfeitos em apenas molhar os pés, ficar ali na beirinha. Essa mulher não. Diante de quem está na sua frente, ela resolve quebrar o protocolo. Ela resolve mostrar aquilo que está no seu coração. E sem que Jesus perceba, ela vai por detrás de Jesus. Ela coloca o seu rosto aos seus pés e ela começa a regar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela começa ali a se derramar. Ela começa ali a demonstrar gratidão por tudo aquilo que ele tinha feito por ela. Ela começa ali a mostrar arrependimento por tudo aquilo que ela fez, pelas escolhas que ela tomou. Ela ali dá uma prova de que não existe nenhuma barreira entre nós e esse Jesus. Que não importa aquilo que nós fizemos, não importa quem nós fomos, não importa as escolhas que nós tivemos. Basta nós nos arrependermos e lançarmos aos seus pés, que Ele está sempre pronto para nos perdoar, para nos dar uma nova vida, para restaurar a nossa existência. E aí, aquela mulher solta os seus cabelos. Naquela época, soltar os cabelos em público era um escândalo. Eu estava lendo um livro de apoio, e o autor desse livro falava que para o judeu, uma mulher soltar os seus cabelos era a mesma coisa ela mostrar os seus seios. Tamanha vergonha, tamanha a humilhação que isso representa. Só que, irmãos, essa mulher verdadeiramente ela estava quebrantada de espírito. E no livro de Mateus, no seu capítulo 5, versículo 1, Jesus vai dizer: bem-aventurados os quebrantados de... Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Jesus, para aquela mulher no poço de Jacó, ele vai falar que chegará o tempo, e o tempo é esse, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, porque era isso que estava acontecendo aos pés de Jesus. Ela não se preocupou com o que aqueles homens pensavam. Ela não se preocupou com o que iria acontecer, mas ela queria se entregar de verdade, movida pela gratidão que estava explodindo em seu coração. E ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E só agora, ela derrama o perfume. Perceba que primeiro ela deu aquilo que estava dentro. Primeiro ela deu aquilo que realmente importa ao Senhor. Ela entregou a sua vida. Depois, ela derramou o perfume. Quando isso acontece, Simão pensa: se esse Jesus fosse um profeta, verdadeiramente ele sabia quem está tocando nele. Olha que coisa interessante. Se esse Jesus fosse um profeta, perceba que Simão chamar Jesus para jantar com ele, provavelmente era para que de alguma forma ele obtivesse algumas respostas sobre quem é Jesus. Quem sabe Simão tinha o questionamento se verdadeiramente Jesus era um profeta ou não. Mas quando Simão pensa isso, Jesus responde: ei, Simão, eu tenho uma coisa para falar com você. Jesus mostra que ele sabe o que Simão está pensando. Jesus mostra que o julgamento de Simão em relação àquela mulher denotava que as suas intenções ao convidar Jesus para estar ali eram realmente mais. Perceba que o orgulho de Simão fazia ele achar que ele era mais especial do que aquela mulher. Jesus então
resolve contar uma parábola. E Jesus era mestre em nos fazer pensar. Quando ele fala que um certo homem tinha 2 devedores. Um devia a ele 500 denários, 500 dias de trabalho. Outro devia 50. Esse homem sabia que nenhum dos 2 tinha condição de pagar. Se a gente olhar e perceber, Jesus coloca os 2 na mesma posição. Tanto a mulher quanto Simão são devedores. E nenhum dos 2 tem a capacidade, tem a condição de pagar as dívidas. Assim como nós somos devedores. Assim como nós não temos condições de pagar pela dívida que nós contraímos. Na semana passada eu tive a oportunidade de dar um estudo no PG dos nossos adolescentes, da galera teen. E eu confesso que eu fiquei me questionando, meu Deus, o que eu vou falar para essa galera? E eu resolvi falar o plano de salvação para eles. Desde do Éden até Apocalipse. Em determinado momento, uma jovem me questionou, mas pastor, o que eu tenho a ver com o problema que Eva arrumou? Eu não estava no jardim. Eu não mordi aquela fruta. Por que é que hoje eu carrego essa dívida? E eu falei, muito boa pergunta. Chega lá, vai querer matar a Eva, né? E ela, mas eu não entendo realmente, pastor. E a gente foi conversando sobre, no momento que Adão e Eva pecam, e todos nós temos a nossa descendência adâmica, todos nós saímos de Adão e Eva. Nesse momento, o pecado entra na humanidade. E a partir daí, nós não estamos mais livres para fazer as nossas próprias escolhas. Todas as escolhas que nós fazemos, elas são escolhas pecaminosas. Elas são escolhas errôneas. A partir desse momento, por mais que a gente não perceba, o bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos. E o mal que a gente não quer, fazemos com muita frequência. Eu tenho um filhinho de 2 anos. Gente, pelo amor de Deus, 2 anos. A mãe fala com ele de uma forma mais enérgica. Ele corre, mamãe bateu, mamãe bateu, mamãe bateu. Ela grita, amor, não bati não, ele está mentindo. 2 anos. Ele já sabe mentir. Ele já tenta manipular. Nós nunca ensinamos a ele. Só que é algo natural, é algo que brota. Por quê? Porque a partir do momento que o pecado entra, nós somos desconectados de Deus. E, irmãos, quando nós estamos distante desse Deus, só Ele sabe o que nós podemos fazer. E eu estou com o microfone aqui. E por mais que aparentemente ele esteja funcionando, ele não está. E é isso que aconteceu com a humanidade. A humanidade se desviou de Deus. A humanidade não tinha condições de voltar para a presença desse Deus. E a gente percebe todo o Antigo Testamento, Deus chamando o homem de volta para Ele. Deus chamando Israel para um lugar. Só que, por mais que o povo tentasse, o povo ia para longe. Até que, de repente, Jesus ele é enviado. O Deus Filho. E agora Ele cria um caminho. Ele cria uma nova possibilidade para nós. A possibilidade de voltarmos à presença desse Pai. Só que ainda existe um problema. Por quê? Porque nós somos pecadores. Porque as nossas escolhas, elas são duvidosas. E diante desse problema, muitas vezes nós nos mantemos aprisionados. Eu converso com pessoas todos os dias que tentam se libertar de alguns vícios, que tentam de alguma forma viver uma vida nova,
mas não conseguem, porque não conseguiram entender o tamanho do perdão que eles receberam, o tamanho da graça que foi disponibilizada. No olhar natural, ninguém teria condições de entrar na presença de Deus. No olhar natural, eu não teria nenhuma condições de estar aqui. Só que isso é graça. É um favor imerecido. É o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Sou eu reconhecendo as minhas debilidades, as minhas limitações, e entendendo que se eu não estiver submerso nessa água, nesse oceano, eu não consigo. E quando eu entendo isso, o meu coração me move a ter a mesma atitude dessa mulher, se lançar aos pés de Jesus, porque o pau está quebrando com Simão, Jesus está pegando ele de jeito, e ela está lá, totalmente despreocupada com o que está acontecendo. Jesus pagou a nossa dívida. Ele nos deu a oportunidade de ter a vida nova. E eu falei para aquela menina, realmente nós não estávamos no jardim, por isso no nosso olhar podemos pensar, por que eu carrego essa dívida de pecado? Mas nós também não fomos maltratados, pisoteados. Nós não fomos pendurados numa cruz, mas recebemos também de graça a salvação que é proposta. Esse é o evangelho do reino de Deus, o evangelho que transforma, o evangelho que restaura, o evangelho que não olha para aquilo que nós fizemos, mas que nos aponta um caminho para que a nossa vida seja totalmente diferente. Simão teve dificuldade de entender. E Jesus diz, olha, quando eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os meus pés. Perceba que Jesus não questiona ele, olha, você não botou um escravo como é de costume. Você não lavou os meus pés como deveria. Você nem me deu água. Você poderia me dar a oportunidade de eu mesmo lavar os meus pés, mas você não me deu essa oportunidade. Era a higiene básica daquela época. Você não beijou o meu rosto. Você não me deu importância. Você não me viu como igual. Você me rebaixou. Você olhou para mim de cima para baixo. Por isso você não me beijou. Mas essa mulher, desde que chegou, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Você não me colocou em um lugar superior a você. Você não me honrou. Mas essa mulher pegou esse vaso e derramou o seu perfume aos meus pés. Uma coisa eu quero te dizer, Simão. Quem muito me ama, muito é perdoado. Quem pouco é perdoado, pouco me ama. Eu confesso que essa frase ela tem um impacto devastador na minha vida. E talvez essa afirmação de Jesus revele para nós o porquê o evangelho do reino de Deus é um evangelho de pessoas improváveis. Talvez essa afirmação de Jesus vai mostrar por que realmente ele chamou as coisas desprezíveis. Por que ele chamou as pessoas que ninguém queria. Por que ele chamou as pessoas que talvez nós não chamaríamos para sentar à mesa. Porque essas pessoas têm a capacidade de olhar quem elas foram. Essas pessoas têm a capacidade de olhar o quão pecadoras elas são. E a partir do momento que elas se encontram com a verdade, elas têm a vida transformada. E a partir de agora, o único desejo do nosso coração é permanecer aos pés de Jesus Cristo. Simão esperava que Jesus, sabendo que aquela mulher era uma prostituta, Jesus desse a ela o que ela merecesse. Simão esperava que ela fosse castigada, que ela fosse humilhada, que ela fosse maltratada. É isso que a religião tenta fazer com a gente.
É isso que Satanás tenta fazer com você e comigo o tempo todo. Destruir, matar, enganar. Só que a graça, ela nos dá a possibilidade de viver uma vida muito além da nossa. O grande desafio é nós conseguirmos olhar para aquilo que Deus está fazendo na nossa história e perceber que nada disso é por mérito nosso. Há um tempo atrás, eu estava passando no Rio de Janeiro e eu lembro que diante de uma esquina que eu virei, tinha aqueles vasinhos de barro, aqueles porquinhos, alguns bujãozinhos de gás, tudo de barro, cofrinho. E eu lembro que há um tempo atrás, isso foi uma grande febre, você guardar a moeda de R$1. Hoje não dá para guardar nada, né, gente? Hoje está uma luta. Mas eu lembro que minha irmã, ela tinha um porquinho grande, cara. E ela colocava nota de 100, ela colocava moedas. Em um determinado momento, aquele porquinho ficou muito cheio. Só que eu quero fazer uma pergunta a você. Aquele porquinho mudou o valor dele diante daquilo que estava dentro dele? Continuou sendo um objeto de barro. Continuou não valendo? Só que o que agora era diferente? A diferença é que agora tinha algo muito valioso dentro dele. Assim as nossas vidas. O que realmente tem valor é aquilo que está dentro de nós. Porque se o Espírito Santo sai, se a graça vai embora da nossa vida, naturalmente nós vamos ser aquela pessoa que nós éramos antes. Deus procura pessoas que Ele possa usar e essas pessoas não se deformarem. Deus procura pessoas que elas se coloquem nesse lugar entendendo que a glória, a honra, a majestade vai ser sempre dele. Por mais que nós tenhamos alegria, por mais que nós possamos nos alegrar com o que Ele está fazendo nas nossas vidas, mas a glória vai ser sempre. E, irmãos, vocês já pararam para pensar do porquê essa afirmação? Deus não divide a glória dele com... Parece que Deus é vaidoso, né? Parece que Deus de alguma forma é centralizador. Mas na verdade, Deus não dividir a glória dele com ninguém é uma prova de amor. Porque Ele sabe o que nós podemos nos transformar se a gente receber aquilo que não é nosso. Se nós tivermos a todo momento honra, glória, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos preparados para isso. E todas as pessoas, em sua grande maioria, que em algum momento receberam glória, receberam honra, elas se perderam. Porque elas começaram a olhar para si e achar que o que elas fazem é especial. Mas na verdade, especial é aquilo que está dentro de nós. Especial é aquele que nos chamou para viver essa vida nova. Especial é aquele que olhou para nós quando nós não tínhamos nada para oferecer, estendeu as mãos e nos deu a possibilidade de ter uma vida nova. Especial é aquele que quando nós estávamos caídos, machucados, feridos, marcados pelas nossas próprias escolhas, Ele resolveu nos pegar, nos levantar, curar as nossas feridas e agora dizer: eu estou com você. E é isso que Deus procura. E eu acredito com muita fé no meu espírito, com muita convicção no meu coração, que Deus tem nos chamado para uma nova história, para uma nova vida, para um novo caminho. Simão, mestre em julgar. Simão, aquele que não construiu nada, mas apontava a todos. Ele não sabia que a visita de Jesus iria revelar não quem aquela mulher era, mas ia revelar quem ele era. E a minha pergunta para você nessa noite é: quem é você? Quem é você, cara? Diante de tudo aquilo que Ele já fez na sua história,
diante de tudo aquilo que Ele já fez na sua vida, o que você está disposto ou disposta a derramar aos pés dele? A grande questão é que, diante desse objeto, diante desse cofrinho, para aquele grande tesouro ser exposto, ele tem que ser quebrado. Lá no livro de Mateus, no seu capítulo 5, Jesus vai chamar os discípulos e vai dizer: olha, vocês são o sal dessa terra, vocês são a luz desse mundo. Eu creio com muita convicção no meu coração que Deus tem chamado pecadores para viver uma vida nova. Talvez você entra nessa casa, nessa noite, sem expectativa nenhuma sobre o que Deus pensa ao seu respeito. Quem sabe você já até se acostumou a estar aqui, nesse ambiente. Ou de repente você é igual Simão. Eu sei quem é Jesus, mas eu não preciso. Eu tenho as minhas próprias convicções. Mas Deus quer te desconstruir nessa noite. O que mais me empolga, o que mais me deixa fascinado, e eu vou usar uma palavra mais forte, o que mais me deixa alucinado no Evangelho do Reino de Deus é ver o tipo de pessoas que Ele chamou para andar com Ele verdadeiramente. Isso me deixa louco. Quando eu leio que Ele se apresenta para uma pecadora num poço, uma mulher que tinha vários homens. Quando Ele chama Levi, um cara que traiu a sua própria nação, um cara que desprezou o seu próprio povo. Quando Ele chama Saulo, que era um soldado, tinha sido conivente com a morte de Estevão. Quando Ele chama Pedro, impetuoso, cara, por que Ele não pode fazer na sua vida, cara? Por que Ele não pode mudar a sua história? Por que Ele não pode começar um novo projeto em você? O que falta para você entender isso? O que falta você entender para que você possa viver tudo que Deus tem? E eu queria que você pensasse nisso, e enquanto você pensa, que você levantasse. Isso, pode levantar. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Aquela mulher era tratada como uma pecadora. Aquela mulher era desprezada, rejeitada. Aquela mulher era estigmatizada. Aquela mulher estava cheia de rótulos. Carregava uma mochila muito pesada. Pesos de acusação, de apontamentos. Só que essa mulher resolveu se lançar aos pés de Jesus. O único que poderia condená-lo foi aquele que aceitou ela como ela é. E enquanto os nossos irmãos vão cantar essa canção, eu queria que você olhasse para a sua vida agora. Dá-me de beber, pois tem sede. Eu queria orar com você. Antes dessa mulher tomar essa decisão de se lançar aos pés de Jesus, ela se arrependeu. Ela se arrependeu daquilo que ela tinha feito, das escolhas, dos caminhos que ela tinha tomado. Não existe oração mais poderosa, mais libertadora do que uma oração de arrependimento. A única oração que sem dúvida ela vai ser ouvida é quando o pecador se arrepende. Se nessa noite essa palavra mexeu com você e você entende que o Espírito Santo te tocou, se nessa noite você deseja se arrepender de algumas coisas que você tem feito, de alguns caminhos que você tem tomado, eu queria que você erguesse as suas mãos do lugar mesmo que você está. Amém. 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 Essa mensagem é para quem está fraco, quem é fraco, assim como eu. Amém. Que já não quer mais viver essa vida, quer se lançar aos pés de Jesus. Amém.
quer reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Amém. Os nossos irmãos vão estar aqui louvando. E você que ergueu as suas mãos, eu queria te convidar, humildemente, a se lançar aos pés de Jesus agora. Pode ser aí no seu lugar. Se você quiser, pode se lançar aqui, não importa. Mas que nesse momento você tivesse o seu tempo com Jesus. Porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser mudada a partir de hoje. Amém, irmão? Paizinho lindo. Algumas pessoas levantaram as mãos se arrependendo, Pai. Não existe oração mais poderosa que a oração do arrependimento. É a oração que atrai o teu espírito. A oração de arrependimento, ela vai de encontro ao seu coração e vai dizendo: eu aceito o que o Senhor fez por mim. Eu reconheço o que foi feito. A dívida que eu não podia pagar foi paga, e por isso eu preciso lançar sobre o Senhor as minhas ansiedades, as minhas escolhas. Ah, Deus, homens e mulheres reconheceram que até hoje tem pecado, Pai. Nós pecamos todos os dias, na verdade. Todos nós temos que levantar as nossas mãos, ouvir aqui na frente. Mas de verdade existem corações que o Senhor aquece para viver o novo, para viver uma nova história. Que o Senhor venha abençoar essas pessoas, Pai. Que o Senhor venha guardar, Pai, esses corações. Que o Teu Espírito Santo venha atrair para mais perto de Ti, que a gente possa verdadeiramente, igual essa mulher, se derramar, se entregar, se expor, não pensar no julgamento das pessoas, não pensar naquilo que vão falar, não, Pai. O único desejo é alegrar o seu coração e demonstrar a nossa gratidão pelo que foi feito por nós. E eu quero te pedir, Pai, que todo pecado confessado nessa noite seja lançado no mar do esquecimento. Eu quero te pedir, Pai, que assim como aquela mulher que foi pega em adultério e estava pronta para ser apedrejada, mas o Senhor chegou e o Senhor falou que aquele que não tivesse cometido o pecado atirasse a primeira pedra, e todos foram embora. E o Senhor perguntou: onde estão os seus acusadores? Que nessa noite esses homens e mulheres venham sentir esse amor, essa graça, esse perdão invadir a alma deles, Pai. Porque quando nós reconhecemos quem somos, não nos resta outra escolha a não ser nos lançarmos nos seus pés, Pai. Existem homens e mulheres que nessa noite, Pai, elas conseguem olhar para elas e ver quão autodestrutivos eles têm sido. Mas eu quero te pedir, Pai, que a partir de agora uma nova vida seja escrita, e uma vida agora direcionada pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias de escrever uma nova história. Muito obrigado porque todos os dias o Senhor libera graça, perdão, amor sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor tem nos atraído para a sua presença. Obrigado, Pai, porque mesmo nós não tendo nada para te oferecer, o Senhor resolveu nos amar. E assim como o Senhor falou para aquela mulher: ei, os seus pecados estão perdoados. Que o Senhor fala para homens e mulheres nessa noite: os seus pecados estão perdoados. E vai além, Pai, e vai além, e libere salvação, e libere salvação, eternidade. Porque o Senhor não entregou apenas o perdão de pecados. O Senhor disse: a sua fé, a sua fé, a sua fé te salvou. Pai, que haja salvação nessa noite e que nós possamos olhar para o Senhor e sermos preenchidos pelo Teu amor. Nos leve em paz. Que nós possamos, Deus, experimentar ainda nessa palavra durante essa noite. Que o Senhor continue trabalhando em nossos corações. Ah, Pai, que o Seu amor, que a Sua graça seja uma constante na nossa vida.
e que nós possamos realmente viver uma semana abençoada na sua presença. E eu oro em nome de Jesus. Você que recebe, irmão, eu quero te convidar a dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Vai em paz, que Deus te abençoe.